A barca do Vasco se iniciou e olha, Souza e Capasso estão próximos de deixar o clube. Tem outros jogadores que podem ir na barca. Vamos falar também sobre Diniz. O técnico foi apresentado hoje e deu um discurso vencedor. E eu vou analisar aqui o que eu achei das falas do Diniz e o que eu espero que ele faça no Vasco. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentaléu Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Eu mando um abraço para você que está sempre junto com a gente. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Vamos falar de Vasco a partir de agora. Já te convido a participar, a se inscrever. Lembrando que temos aqui também, ó, na tela, a Live Pix. Se você quiser nos ajudar, direcione aqui o seu QR Code ou acesse livepix.gg/Comentaléu e você nos ajuda contribuindo a manter o Comentaléu no ar. Você que quiser nos ajudar aí ao Comentaléu. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora, que tem muita informação, muita análise, porque hoje o dia foi cheio, né? A gente não teve como fazer a nossa live hoje, por questões aí pessoais, mas a gente vem trazendo informações do Vasco da Gama. A primeira informação que surgiu hoje, Vene Casagrande trouxe, a gente já tinha dito até para vocês aqui que o Souza não ia ficar no Vasco. Souza está discutindo a sua rescisão contratual no Vasco da Gama, é isso mesmo. Souza está deixando o Gigante da Colina nos próximos dias. A expectativa é que se confirme a saída de Souza, que veio prometendo muito e rendeu quase nada, né? Tem até uma expulsão no seu currículo aí. O Souza não conseguiu fisicamente ser aquele cara que a gente esperava, e com isso, tá deixando o Vasco da Gama aí, o nosso querido Souza. Quem também deve estar deixando o Vasco nos próximos dias é ele, Manu Capasso. Você tá vendo na tela aí, o Capasso, o Gilbert trouxe essa informação em primeira mão, que o jogador era um dos que estavam saindo do Vasco, a Lohane Chaves, lá da galera da Analisa Vasco, inclusive abraço ao Eduardo também, trouxe a informação do Juan Távola que o jogador negocia a sua saída amigavelmente com a diretoria do Vasco, apesar de ter seus entreveros aí com o Felipe, e deve deixar o Vasco nos próximos dias. A informação é essa. E Capasso não deve continuar no Vasco da Gama, né? Galera pede muito Capasso, mas é aquela, né? Eu já falei, Capasso para mim não é um jogador do nível que eu estaria buscando no Vasco. Acho que o Vasco tem que elevar o nível, não manter no mesmo nível. O Vasco tem que trazer zagueiro para ser titular. Zagueiro, zagueiro. Chega um zagueiro que fala assim, tomou conta da posição, é um zagueiraço. Acho que o Vasco tem que trazer isso. Mas enfim, Capasso deixando o Vasco aí nos próximos dias. O acordo de negociação de rescisão está sendo feito, ainda não está fechado, mas a expectativa é que nos próximos dias esse acordo seja fechado e com isso o, o querido Capasso deixando aí o Vasco da Gama, nosso querido Capasso, que tem uma sequência de carreira boa, né? Segundo o empresário, não deve continuar no Brasil e o mercado do México, Uruguai, Paraguai, são mercados aí que são vistos com bons olhos para que o Capasso continue a sua carreira, que siga bem a sua carreira, né? No Vasco nunca conseguiu ser aquele cara, falhou em alguns jogos, mandou torcida calar a boca, muita gente esquece disso. Então, que Capasso siga a sua carreira aí de maneira exitosa. E aí vamos falar de Fernando Diniz e falar de treino do Vasco hoje. Só uma observação sobre o treino do Vasco hoje. O Payet estava ali no meio da troca de passes, estava ali treinando, hein? Payet já avançou um nível aí para poder voltar ao Vasco. Não sei se ele vai voltar agora, ele inclusive foi citado por Fernando Diniz, né? Mas o Payet estava treinando ali. E hoje teve a entrevista coletiva de Fernando Diniz. E muita gente gostou do que o Fernando Diniz falou, muita gente também não gostou. E é aquela, né? O Fernando Diniz foi bem claro. Primeira coisa, o técnico tem que chegar no clube e falar isso mesmo, quer ser vencedor, que quer ganhar. Ele falou muito, deu esse exemplo, exaltou a torcida do Vasco, falou que os jogadores, quando a torcida cobrar, que é para os jogadores utilizar essa cobrança como uma forma de motivação. Ó, eles estão cobrando,
Ao meu entendimento, viu, gente? Não foi as palavras do Diniz. Eles estão cobrando, vamos jogar mais, vamos jogar para essa galera, vamos fazer essa galera feliz. Ele falou sobre o ambiente de São Januário, de utilizar bem esse ambiente de São Januário para ele. E o Diniz foi muito positivo. E é isso que tem que ser, gente. Já tem muita gente negativa. Torcedor pode ser negativo, mas quem tá lá dentro, como eu sempre falo aqui, há mais de 3 anos, jogador não pode cair naquela que o torcedor tem. O torcedor pode ser desconfiado, eu posso não acreditar, mas o jogador que entra em campo, ele tem que acreditar. E o Diniz deu uma aula disso hoje. E falou também sobre Coutinho, muita gente não concordou, mas ele tá certo. Diniz nunca vai chegar para falar mal de ninguém numa entrevista coletiva. Então, quietem os vossos corações, porque Diniz não vai chegar para falar mal de ninguém. Chegou falando também sobre o momento do time, né? Falou que no Fluminense também ele pegou um Fluminense como o primeiro da zona, enfrentando o Palmeiras, e aí aquela saga que todo mundo já sabe: o Fluminense foi campeão da Libertadores, depois foi campeão da Recopa, foi para Mundial, mas depois caiu de produção, como ele já explicou lá no entre aspas, quem quiser pode assistir. E falou, né, que ele não pediu absolutamente ninguém, porque tem gente falando aí que ele pediu Lima, que ele pediu Guga, aí o Lima ficou fora do jogo, 2 jogos do Fluminense, aí a galera lá do Fluminense já falou assim: "Não, ele vai jogar no Vasco", disse que não pediu ninguém. E eu gostei de uma observação que ele fez, que muita gente está tirando do contexto. O Diniz falou: "Olha, eu quero recuperar quem tá aqui". Lembram o que é que eu falo aqui em quase toda live? Gente, se o cara tá investindo na camisa do Vasco, eu quero que ele se recupere, porque se ele se recuperar vai ser ótimo pra gente. E o Diniz falou isso. Aí o galera falou assim: "Ah, o Diniz não quer reforço". Não é que o Diniz não quer reforço. O Diniz deixou bem claro que ele não quer muitos reforços só para encher elenco. Se for para chegar alguém, e aí eu concordo com o Diniz e eu falo isso aqui também para vocês muitas vezes. Se for para chegar alguém, que chega alguém para agregar, para elevar o nível. Se for para chegar alguém só para ter número, é melhor o Vasco não contratar. E eu concordo nisso. É melhor o Vasco contratar jogadores que tenham qualidade. Se for para o Vasco não contratar, é melhor usar a base ou jogadores que aí já estão. Então, que essa barca do Vasco que está saindo agora seja a motivação para o Vasco trazer jogadores melhores do que estão até no time titular. Eu acho que um time se faz assim. Eu penso o futebol assim. Eu tenho que trazer jogadores sempre melhores do que aqueles que eu tenho no elenco. Mas tem que trazer reserva para fulano. Traz um melhor, estimula a competição. Porque aí os caras falam assim: "Pô, tem um cara bom aqui, velho. Se eu não jogar, o cara vai tomar minha vaga". Tem que ter isso. Bons times têm bom elenco, porque se o cara não jogar bem, o outro do banco vai chegar lá e vai resolver, vai tomar a posição dele. Então acho que tem muitas vezes o Vasco tem que mudar isso. Ter jogadores bons no elenco e jogadores saudáveis. E o Diniz foi isso. E eu gostei da fala do Diniz. É um cara que busca elevar o elenco, é um cara que busca o tempo todo mostrar que ele é vencedor, que ele quer ganhar. E agora com propriedade, né? Porque antes falavam que o Diniz não ganhava título, agora o Diniz tem título da Libertadores, tem título de Recopa, já treinou seleção. Então eu acredito que o trabalho do Diniz tem tudo para ser exitoso, mas desde que os jogadores abracem, a torcida vai junto, todo mundo vai junto. E tem que ter também um pouco de cautela ao poder falar do Diniz. Enfim, gente, gostei muito da entrevista coletiva. É um cara que mostra que ele quer ser vencedor, que ele pensa o tempo todo em ser vencedor, mas que ele quer que trabalhe, trabalhe muito. Inclusive, hoje o Carlos Amodeu fala que a entrevista atrasou 40 minutos porque o Diniz deu mais treino do que o provável. Eu já falava aqui com vocês, Felipe Melo já falou isso. Outros jogadores também falaram que o treino do Fernando Diniz é um treino mais extenso. E a gente espera que isso seja bom para o Vasco, que os jogadores do Vasco aproveitem esse máximo tempo de treinamentos para fazer isso dentro de campo, saber fazer gols. Ele conversou por diversas vezes com jogadores, ele puxou jogadores individualmente. A foto que mais tá rolando aí é a do Verratti, mas eu soube que ele conversou com outros jogadores também. Até o Lucas Oliveira conversou e tudo mais, conversou com outros jogadores individualmente. O Diniz gosta de fazer isso, conversar, saber do jogo, entender o jogador, ele é psicólogo. E enfim, vamos ver, né? Espero que esse resultado de tanto trabalho, de tanto esforço, de tanta elevação, motivação, seja construído dentro de campo com bons resultados, que aí o torcedor vascaíno vai ficar feliz. Minimamente isso. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Obrigado por estar junto com a gente. Se quiser nos ajudar, já sabe, né? Temos aqui o QR Code aqui do lado da tela. Tem a Live Pix GG também que você pode acessar e mandar presentes pra gente. Se inscreve, dá uma moral, vira membro. Vou ficar muito feliz em ter você junto com a gente, beleza? Até a próxima. Tamo junto e valeu. Vamos Vasco.